Eu quero nessa noite te convidar, a igreja do Senhor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Abra comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso de número 5. A irmã Liene pede oração pela vida dos seus familiares, pede oração também pelo esse processo eleitoral, oração pela nossa igreja metodista na Vinhosa. A nossa irmã Dega Fonte pede oração pela sua casa, pela sua família, pela sua prole, pela sua parentela. O nosso irmão Maxwell pede oração pela sua família. E nós vamos orar para que Deus venha abençoar as famílias. Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso número 5. Diz assim a palavra de Deus, para que possamos ler a palavra, meditar e ter um tempo de qualidade de oração com Deus. Disse-lhe também: qual de vós que terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo veio à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho o que lhe apresentar-lhe. E se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já estão as portas fechadas, e os meus filhos estão comigo na cama, e não posso levantar-me para te dar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Lindo Jesus, na tua presença nós estamos, lendo e meditando na tua palavra, que é linda demais. Assim como o Senhor falou no meu coração, fala no coração da tua igreja, ministra no coração da tua igreja, porque o próprio Jesus teve um tempo de qualidade com os seus discípulos, e é necessário que tenhamos um tempo de qualidade com o Senhor Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha abençoar a tua igreja, os teus filhos que vieram de maneira presencial, os teus filhos que estão ouvindo e assistindo online, ou que vão assistir depois dessa live. Nós somos gratos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sente, meu irmão. Senta, minha irmã. Numa outra tradução, a palavra de Deus diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, a quem ele tinha escolhido a dedo para poder caminhar e instruir a respeito das coisas dos céus: imagine que um de vocês vá para a casa de um amigo e à meia-noite e lhe diga: olha, amigo, me empreste 3 pães, e que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Agora imagine que o amigo responda lá de dentro: não me amole, não me importune, a porta está trancada, fechada, e eu e os meus filhos estamos já deitados, e não posso me levantar para lhe dar os pães. Que dizer é esse? O que significa as portas estar fechada? O que me remete a porta estar fechada? Uma enfermidade, uma crise social, porta fechada, um caos social, um intempérie da vida, uma ruptura de um relacionamento, porta fechada, uma amizade que foi embora, um luto, alguém que amamos que já não está mais diante de nós, porta fechada, falta de recursos, de oportunidade, porta fechada, onde ninguém se depara, ninguém quer, porta fechada, onde ninguém quer se deparar, porta fechada, onde a oportunidade não chega. E o texto que nós lemos foi um texto onde os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim: Jesus, os discípulos de João Batista, eles aprenderam a orar. O Senhor não quer nos ensinar não como devemos orar?
Jesus fala assim: claro que eu quero te ensinar. Nós devemos orar assim. Ele começa a transliterar, a traduzir a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não como uma reza, mas a oração do Pai Nosso como um modelo. Como devemos nos colocar diante de Deus. Como devemos nos posicionar diante do Criador de todas as coisas. Como devemos conversar com El Shaddai. A gente reconhecer quem somos e quem Ele é. A gente vê que somos falhos e pecadores ao ponto de receber o perdão de Deus por intermédio do perdão que eu derramo sobre a vida do meu próximo. A gente ter a abstância, a nossa mesa completamente abastecida por intermédio do entendimento que eu tenho de Deus, o provedor do meu lar. E ele fala a respeito de não cairmos em tentação, mas um Deus que é o reino, o poder e a glória para sempre. Só que agora nós lemos um texto que fala sobre 3 versículos. Esses 3 versículos vai falar com que Jesus, ele começa a trazer a importância de reconhecer esta parábola, simplesmente ilustrativa, não simbólica, pois Deus não é certamente um amigo insensível, de má vontade. Ele não nos vê como vizinhos importunos e desavergonhados. O argumento aqui então raciocina-se do menor para o maior, do pior para o melhor. Se verdadeiramente somos amados de Deus, em vez de desprezados, e se Ele está ansioso antes que hesitamos para ouvir os nossos pedidos, porque a fidelidade da oração, ela não produziria nada, somente um ouvido atento, mas uma boa vontade dá frutos, para que pedimos com consistência, com a sabedoria divina. Então Jesus ele traz uma ilustração dizendo: olha, imagina você chegando na casa do teu amigo, não do teu colega, porque se você está precisando de algo, você vai bater na porta de alguém que pode te favorecer, te ajudar. Ninguém vai bater na porta de alguém que não possa lhe oferecer nada. Ninguém vai entrar na igreja que não possa lhe devolver algo. Todo mundo que entra na igreja, na casa do Senhor, que bate na casa do Senhor, é porque sabe que entrando e batendo na casa de Deus é sinal que alguma coisa Deus vai sinalizar, é sinal que ele tem falta de alguma coisa e vai ser respondido e saciado da sua necessidade. Ninguém vem na igreja sem antes receber de Deus algo que ele vem buscar. Na igreja nós viemos buscar adoração, na igreja nós viemos buscar comunhão, na igreja nós viemos buscar aquilo que nós precisamos, relacionamento com Deus, relacionamento com o meu irmão. Na igreja nós viemos buscar ser aferidos no Senhor. Na igreja nós batemos que entendemos que é neste lugar que Deus se abre para nós. Para quê? Amigos! Você não bate na casa do seu inimigo, você bate na casa do seu amigo. Agora um camarada que estava necessitado, bateu na porta do outro, falou assim: olha, eu quero 3 pães. Não é nem para mim não, mas eu recebi um amigo, e esse amigo que eu recebi, eu não tenho nada para oferecê-lo, e eu estou te pedindo 3 pães. Se ele bate lá para pedir 3 pães, é sinal que um amigo tem condição de dar os 3 pães. Se ele bate lá e as portas estão fechadas, e ele pede 3 pães, é porque ele sabe que daquele lugar, daquele ambiente, a pessoa que está lá dentro tem condições de lhe dar os 3 pães. O que ele quer passar é a importância de nós apresentarmos para Deus como somos, mesmo quando nós sentimos longe dele, com a porta fechada. Mesmo quando estamos longe de Deus, com as portas fechadas, Deus sempre é um bom amigo que te pede algo. Deus bate na porta sua que está fechada e te pede algo que sabe que você tem. Um coração aberto, um coração contrito que Deus não rejeita. Deus sempre vai bater no teu coração, na tua porta, porque sabe que aquilo que Ele quer, você tem. E Ele fala assim: imagina um amigo bater. Você está pedindo não para você, mas para um outro amigo.
Você está pedindo para alguém que está chegando cansado de viagem. Mas você não está pedindo no horário que é um horário comercial. Você está pedindo no horário que está todo mundo dormindo, meia-noite. Meia-noite não é hora de pedir, meia-noite é hora de dormir. E o texto vai dizer que meia-noite ele bate na porta de alguém. E geralmente as pessoas que são dotadas na cozinha se deparam com o acabar do gás e se veem aflito à noite de falar assim: e agora o que eu vou fazer? Eu vou dormir à noite, vou esperar chegar no outro dia, eu vou comprar o gás, mas se estiver fazendo alguma coisa saborosa e gostosa, se eu estiver cozinhando um bolo, o bolo não espera o dia seguinte, então é necessário que eu venha correr atrás de alguém, para que eu possa levar ou o tabuleiro do bolo, ou alguém pode me favorecer com o gás. Meia-noite, o texto vai dizer que esse horário de meia-noite, tantas coisas acontecem. Os vigílios, guarda, eles trocam de turno. Como assim, pastor? Os sentinelas, os guarda, trocam de turno. Meia-noite, olha, você vai descansar, que eu vou ficar acordado. Meia-noite, sinaliza para a igreja que é o momento de trocarmos a nossa sentinela, trocarmos a nossa guarda. Tem gente que está dormindo, tem gente que está querendo dormir, e é o momento de você se posicionar, é o momento de você se levantar, numa guarda de meia-noite, bater na porta, e a porta fechada, e você falar assim: não, eu me levanto para fazer a diferença. Portas fechadas, pastor, por que porta fechada? É porque na porta fechada que nós reconhecemos quem somos, e é com a porta fechada que entendemos quem Deus é com a porta fechada, meu irmão, que o teu cristianismo se aflora, é com a porta fechada que nós entendemos quem é que está do nosso lado ou não. Com a porta fechada nós vamos sinalizar onde os céus se abrem para começar a abençoar. Como assim, pastor? Jesus, quando foi ter com discípulos na sua ressurreição e ascensão, as portas não estavam abertas, estavam fechadas, e é na porta fechada que os milagres acontecem, porque nós não dependemos por intermédio das coisas que vemos, nós nos posicionamos e nos movemos por intermédio daquilo que não vemos. Porta fechada. Eu não sei quem está do outro lado, mas se eu estou com Deus, meu irmão, o que está lá vai me ajudar, vai me favorecer. Porta fechada. O grande Noé olha para Deus com as portas fechadas. Ele fabrica um Titanic, e nesse Titanic de porta fechada, Deus faz coisas grandiosas na vida de Noé. Porta fechada. Caçoaram de Noé, não tem importância, meu irmão, mas com as portas fechadas Deus faz um milagre. Pastor, a enfermidade que eu tenho na minha casa está me deixando com as portas fechadas, meu irmão. É com as portas fechadas que Deus entra. Pastor, mas vai entrar como se a porta está fechada? O meu Deus não espera e não se posiciona com a física humana. Ele interrompe, ele avança, porque ele quer fazer e abençoar a tua vida. Pastor, não quero apresentar para Deus que está muito fedendo, está ferido. Ei, meu irmão, Deus ele te respeita, claro que ele te respeita, mas a intenção de Deus é te abençoar. Se ele entende que ele quer te abençoar, as portas podem estar fechadas, ele vai entrar e vai falar assim: oh, eu quero te abençoar. Me faça entender essa questão da porta fechada e Deus querer me abençoar, pastor. Eu vou lá no livro de 2 Reis, o profeta chega e fala assim: olha, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Eu vou orar e o menino vai voltar a viver. O menino tem coisa que acontece com a porta fechada, não é com a porta aberta. Tem coisa que acontece na minha vida e na tua vida, não é com a porta aberta. Porque com a porta aberta, meu irmão, os outros vão ver. Como assim, pastor? Teve um decreto lá com o povo da Babilônia: não pode orar, não pode buscar a Deus. Daniel estava com as portas abertas, janelas abertas, estava tudo aberto, e ele foi lançado na cova dos leões, mas a porta das covas dos leões não estavam abertas, estavam fechadas. No natural, morreu-se,
Mas quando eu entendo que Deus se move nas portas fechadas, nos cárceres fechados, Ele entra no teu problema, Ele entra na tua dor, Ele fecha a boca do leão, e aonde ninguém vê, onde todo mundo imagina que está tudo ao contrário, Deus faz o milagre, poupa a tua vida, ministra a cura, ministra milagre, te coloca de pé e faz com que a tua vida venha ser exemplo na vida de muita gente, porque muitas pessoas vão se posicionar diante de Deus, por intermédio da tua vida, que está com a porta fechada e Deus operando maravilhas. Que coisa linda! E agora está Jesus ministrando sobre a porta fechada. A porta fechada que outrora o teu vizinho bate pedindo ajuda e você não abre, fala que está com teu filho, está com a tua família e não pode abrir, com medo do perigo da noite, com medo do ladrão, com medo de levarem aquilo que é teu, com medo, mas reconhecemos pela voz. Ei, amigo, abre a porta, eu preciso de 3 pães. A tua voz é irreconhecível. Se eu pedir para você fechar os olhos e pedir para algum irmão falar alguma coisa, você sem questionar, o irmão começar a falar, você vai falar assim, ó, essa é a voz do irmão Renan. É inconfundível. Se eu te pedir para fechar os olhos e o irmão começar a falar, você vai dizer com muita propriedade assim, essa é a voz do irmão Tiago. Tem vozes que são inconfundíveis. Então quando o moço bate na porta e chama e pede, muito além de bater e não saber quem está do lado de fora, é reconhecer a voz, saber quem é e falar assim, olha, não vou abrir. Tem gente que faz assim com a fé. As pessoas chegam na casa de Deus, na presença de Deus, e busca esse relacionamento, uma intimidade, busca pegar e pedir emprestado um pão que você tem, porque você chegou primeiro, você tem, você sabe como é que faz o pão, você sabe como é que come o pão, você sabe, mas aquele que está chegando vai te perguntar aí, como é que faz, você tem, me dá, e você esconde, não vou te dar, com medo, com soberba, de não dar aquilo que Deus te deu, porque de graça recebei, de graça dai. Mateus 10, 18. Deus te deu e você quer segurar, não é meu. Então se eu tenho, eu sou o único que tem. Então enquanto que eu tenho, o outro não vai ter. Então ele não vai poder fazer grandes coisas não, porque só eu que tenho. Tem gente que pensa assim que até na igreja. Enquanto que eu tenho, só eu que posso executar e fazer, o outro não tem. Então ele tem que esperar eu me mover, eu fazer. Então se eu não fizer, ele vai ficar quietinho na dele, porque só eu que posso fazer. E não é assim que Deus quer. Ele vai permitir alguém bater na tua porta que está fechada, e se você não abre, ele vai abençoar o outro, você abrindo a porta ou não. Para um amigo meu, a sua jornada, a renderização marginal, fora do caminho, deve ser rejeitado. Chegar meia-noite não é horário que eu tenho que abrir a porta para ninguém. Chegou até a mim e eu não tenho nada para te dar, por adiante. O calor no país quente torna a noite preterivelmente ao dia de viagem. Então não tinha variação de tempo, a noite era fria e de dia era quente. Então eu saí, eu permiti abrir a porta e entrar geladeiro, o vento gelado na sua casa. A porta está fechada agora, os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar e dar, sem um esforço que ele não estava disposto a fazer. Eu aprendi algo essa semana a respeito de muitas pessoas estarem qualificadas, preparadas, mas não estão dispostas a servirem. Eu tenho um recurso, eu tenho um alimento, não serve. Eu tenho um talento, eu tenho a disposição, eu tenho, mas eu não quero me envolver. E quando Jesus começa a ministrar esse texto, não foi para qualquer um, ele ministra para os seus discípulos. Olha e pense comigo. Jesus chega para os discípulos e cria um padrão no coração deles, falando assim, olha, eu estou ensinando para vocês aqui, é porque eu sei que aquilo que vocês aprenderam, não é do dia para a noite que vai sair, mas é necessário que eu comece a falar agora,
e fale depois novamente, porque eu quero que vocês entendam, não reproduzam um pensamento que machuca os outros, porque vocês entenderam que eu só posso abrir a porta da minha casa para alguém que eu conheço, e além de eu conhecer, eu tenho que ser muito íntimo, mas tão íntimo com ele, que eu venha abrir para ele, e não somente venha dar o pão para ele, não, eu venha dar muito além daquilo que ele pede, mas esse camarada é teu amigo. E Jesus fala assim: olha, não quero que você faça isso só para o teu amigo, eu quero que você faça para o estrangeiro, para aquele que você não conhece, para aquele que você não tem relacionamento, para aquele que bateu na tua porta, e que você não sabe se no dia de amanhã você vai ver ele de novo. Deus está falando para nós, que as pessoas entram na igreja, e de repente você nunca mais vai ver a pessoa, e Deus está falando, já que você não sabe se vai ver a pessoa amanhã, você faça valer aquele dia, aquele momento que você está com ela, como fosse o último momento da sua vida. Então você tem que ser intenso, para que o nosso Deus venha abraçá-lo, venha acolher, e ele venha receber dos cuidados de Deus de porta fechada. Olha, meu querido, se alguém entra na tua vida, ele não entra por acaso, porque o acaso não existe. Se alguém entra na tua vida e a porta está fechada, é porque Deus permitiu que entre. Não deixa que ele saia. Não deixa que ele saia. Não permita que ele saia. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito apurado, porque eu quero orar nessa noite, porque a porta fechada sinaliza para mim assim: olha, está fechada a porta. Porque eu aprendi de Jesus que quando orares, isso tudo está atrelado na oração, entra no teu quarto e fecha a porta, e o teu pai em secreto vai te recompensar. A mesma coisa acontece quando Jesus se depara com a filha de Jairo, e falaram com ele assim: ó, está morta, deixa quieto. Jesus entra na casa de Jairo, chama algumas pessoas da sua família, fecha a porta, e o milagre acontece. Nem todo mundo entra, mas uma coisa eu aprendo: a porta não pode ficar fechada. Para o milagre acontecer, a porta tem que estar fechada. A porta ficando aberta, as pessoas vão ver, vão desejar, vão maquinar, vão atrapalhar. Mas a porta fechada é você e Deus. Você vai entender que quem te deu foi Deus. A porta aberta é ajuda de fora, externa. É alguém afortunado, é alguém com recurso que te abençoou e você botou toda a tua esperança e confiança nele. A porta fechada é só você e Deus, e você está entendendo que é só Deus que pode te ajudar e te tirar dessa situação. A porta está fechada? Se coloca de pé nessa noite.